vamos pintar. Eu vou pegar um pouco de giz pastel. Aqui, ó, a gente pode dar, esse tecido eu tenho uma impressão assim de um pouco sujadinho, não sei, a gente pode passar, pegar um pedaço de papel, ou até o dedo, tá? A gente suja o dedo, que esse daqui não é giz, não é pastel seco, é oleoso, né? Mas a gente pode fazer depois a gente pode vir com o lápis branco dando uma espalhada nisso. Aí as linhas, as dobras a gente dá uma aumentada. Aqui parece ter outra, né? Aqui parece que tem uma aqui e outra aqui, assim. E aqui a gente pode tentar um marrom claro. Um pouco desse, um pouco do giz, só dá a impressão de que é um tecido meio encardido. Branco. Aqui também tem. Tem mais uma dobra de tecido. E agora vem as partes mais escuras ainda. Eu vou. Esse daqui, acho que é o mais escuro que eu tenho. Esse aqui é o preto.
Esse eu tava usando para fazer o cabelo. O cabelo parece ser afro, parece ser todo cachinho, todo cheio de cachinhos. Aí tem os lugares que é mais, outros lugares que é mais, parece que tem luz. É a luz, né? Luz e sombra. Poderia fazer, era tipo fazer no fundo, e depois a gente vem fazendo as bolinhas. Agora a gente faz as bolinhas. Que daí ele já fica todo pintadinho. Bom, pelo menos essa leitura que eu estou fazendo aqui, né? Quem achar que é diferente, por favor, me diga. Eu aceito sugestões. É que assim também, isso é um desenho feito na parede, tiraram uma foto, colocaram na internet, eu fui lá, aumentei a foto e imprimi na impressora. Tudo isso vai tirando nitidez da imagem. Aqui, se a gente achar que deve colocar mais para fora, um pouco, a gente vem aumentando essa cabeleira. Bom, vamos então falar um pouco sobre a história da arte egípcia. Não tem, entre os historiadores, muito consenso, né, sobre quando surgiu a civilização egípcia, mas por volta de 3000, 3100, tem-se ali o Antigo Império. Esse Antigo Império no Baixo Egito. Existiam dois impérios, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito ficava ao sul e o Baixo ficava ao norte. E mais ou menos nessa época, o faraó Narmer, ele unificou o Alto e o Baixo Egito. E aí, por falar em faraó, mais um outro faraó, algum tempo para frente, bastante tempo para frente, né, por volta de 2600, o faraó Djerser mandou construir a primeira pirâmide, a pirâmide de Djerser. Essa foi a primeira e depois tiveram outras, mas daí para frente começaram o tempo das pirâmides, né? E fala-se que o arquiteto dessa primeira pirâmide, o nome da pessoa, do cara lá, era Amenhotep. E aí a gente tem que falar sobre a origem do nome Egito. Esse nome, ele é um nome grego, porque os gregos tinham grande admiração pelos egípcios, né? E
essa palavra Egito, ela significa mistério. Talvez porque os egípcios sempre viviam buscando contato com o lado misterioso da vida, né? O outro lado da vida, o lado da morte. Mas os próprios egípcios, eles chamavam aquela porção de terra vermelha, que na linguagem deles era Kem, K-E-M, que significa terra vermelha. O Egito é cortado pelo rio Nilo, né, que é de grande importância para a vida naquele lugar. Sem o rio Nilo não existiria a civilização egípcia por ali. Eles acreditavam no retorno à vida, os egípcios, e por isso que eles desenvolveram a mumificação. A mumificação, ela tem o objetivo de preservar os corpos para quando se retorna à vida. E nisso tem um livro chamado Livro dos Mortos, né? E um outro documento que é parecido com o Livro dos Mortos, que é o Papiro de Ani. É uma versão do Livro dos Mortos. E nesse papiro tem ilustrações que mostram a pesagem do coração do morto no tribunal de Osíris. Aí o coração é colocado num prato da balança e no outro prato se coloca a pena de Maat, que é a deusa da justiça. E daí, se a pena fosse mais leve, se o coração pesasse mais do que a pena, essa pessoa era devorada por um monstro e voltava para a vida. Reencarnava, voltava para a vida e ia novamente passar pela vida para refazer, para aprender, né, a justiça, que é Maat, a deusa da justiça. Agora, se o coração fosse tão leve quanto a pena, a pessoa viveria no mundo dos deuses. É lindo isso, né? Então, e a arte egípcia, ela tem característica de ser uma arte sagrada. Ela é muito ligada à religiosidade, à eternidade da vida, né? O que mais? É a eternidade da alma, né? É uma arte hierática, que quer dizer sagrada. Era uma arte tumular. E essa arte ela tinha característica de ficar guardada, de ficar nos túmulos, né? Uma arte tumular. E também uma arte canônica. Canônica quer dizer, ela era cheia de regras. A palavra canônico vem de cânon com K, que era um jeito que eles tinham de medir, de ter uma unidade medida. Era um cano, era como se fosse uma vara, um cano, que servia de unidade de medida. Os artistas dessa época, e os artistas não tinham destaque, né? O artista ele não podia fazer o desenho por ele mesmo. Eles até sabiam fazer desenhos, pintavam como tendo perspectiva, né? Mas na hora de fazer a arte para essa arte tumular, eles tinham que seguir essas regras. E as regras eles usavam a malha de quadrados, tá? Como eu usei para esse desenho. A malha de quadrados nada mais é do que esses quadradinhos que a gente monta e depois a gente aumenta ou diminui. Normalmente aumenta, né? Os pigmentos. Não, vamos continuar falando
das regras. No caso, as regras eram as pinturas elas tinham características de ter ausência de 3 dimensões e ausência de sombra. Ela tinha como lei a frontalidade, que onde o corpo, onde eles pintavam o tronco e o olho, era pintado de frente. A cabeça, as pernas e os pés era pintado de perfil. Para quê? Para mostrar o ângulo de maior visibilidade possível, porque eles tinham consciência de que o ser humano não era só matéria. Eles queriam representar o algo mais, uma coisa mais profunda que está na alma do ser. E também não se preocupavam com a ideia de beleza. Tinha que falar dos pigmentos, né? Os pigmentos, eles eram obtidos da natureza. Era carvão, cal e as cores, entre outros, né? Não era só carvão e cal, mas tinha outros pigmentos. E as cores, elas tinham significado como pureza, verdade, poder, vida. Então, uma coisa bem legal também é a gente falar um pouco do deus Anubis. O deus Anubis é aquele cara que tem a cabeça de chacal. O chacal é um animal que ele vê no escuro. Então Anubis, ele transitava do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e vice-versa, né? Era ele que levava o morto para o tribunal de Osíris. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar É pouca coisa, né, que eu acabei pesquisando, levantando, anotando para falar, mas é uma civilização muito voltada. Eles viviam o dia a dia voltado para quando eles chegassem à morte, principalmente o faraó. Mas toda a civilização tinha esse conhecimento de depois da morte que continuaria a vida. Então eles tinham esse cuidado de se preservarem, né? Achavam que eles iriam voltar e que seria no mesmo corpo. Então por isso eles embalsamavam, mumificavam o corpo para quando essa alma voltasse, ela encontrasse o corpo. E não só o corpo, o faraó levava junto com ele animais, escravos, todos os objetos de valor que ele tinha, eles guardavam tudo por isso as pirâmides, né? E quando essa alma voltasse, ela encontrasse todos esses objetos, os escravos, os animais que eles tinham, todas as joias. Então, eles tinham uma ideia fixa nisso, né? Mas era uma civilização muito de uma cultura, de um conhecimento muito grande, porque só a construção das pirâmides, eles tinham que ter alguma forma de colocar aquelas pedras, né? Eram pedras gigantescas que eles carregavam essas pedras e montavam uma em cima da outra. E mesmo o desenho deles é muito complicado fazer um desenho assim, que parece que é estático, né? Mas eles têm umas técnicas e isso sem contar com esse negócio de mumificação, eles tinham conhecimento do corpo humano, né? E a mesma mumificação ali envolvia química para conseguir conservar esse corpo. Claro que não conservava a vida, né? Porque
a alma, acho que quando a alma voltasse, ia encontrar um corpo morto, se assim existia isso. Bom, eu queria também falar um pouco dos símbolos que eu acabei desenhando depois. Ainda não chegou na parte dos símbolos, mas eu tenho ele aqui. Bom, primeiro vamos ver, eu não cheguei ainda no desenho nesse momento, mas eu vou falar um pouco do olho de Horus. Horus era um deus egípcio do sol e vai ser fácil de identificar porque é um olho, ele tem um risco para baixo, assim. E Horus era o deus egípcio do sol nascente, e era representado como um falcão, o Horus, né? E Horus também era a personificação da luz. Ele simbolizava o poder, a força e a proteção espiritual. Eu ainda não cheguei eu tentei fazer aí, eu estou pintando a parede, eu misturei muitas cores para tentar mais ou menos fazer da cor lá que tá, é um verde avermelhado, um verde amarronzado, não sei. Mas a ideia não é que ficasse exatamente igual o desenho, mas é que desse uma pintura, um fundo, para de repente eu vir colocando esses símbolos que depois eu coloquei. E também eu coloquei, tem uns símbolos que, pelas pesquisas na internet, são letras da Suméria. Tem uma coisa que eu queria falar também era da letra cuneiforme. As letras cuneiformes eram letrinhas que eles eram feitas em forma de cunha. E são símbolos da Suméria. Eu não tenho como saber se é real, corresponde exatamente às letras do nosso alfabeto, tá? Mas eu encontrei lá umas letras e meio que eu desenhei o meu nome, tá? No final de tudo isso aí, eu coloquei. Tem umas letrinhas muito bonitinhas. Eu não sei se de repente alguém aqui já foi na adolescência, assim, a gente fazia cadernos de diário e criava símbolos para as letras. Aqui. Aí eu peguei as letrinhas sumérias, tá? Porque tem passarinho, tem cobra, tem um monte de coisa nos hieroglifos. São símbolos mesmo, né? E o hieroglifo, ele vem da hiero, mistério também, né? É tudo muito sagrado, né? Hieroglifos são letras sagradas. Então aqui, ó, eu vou desenhar o olho de Horus. O olho de Horus eu já falei, né, dele. Aí depois do olho de Horus vem a cruz de Ansata. Mas ainda estou no olho. Estou terminando o olho. E é legal eu falar da cruz quando estiver fazendo a cruz, né? Então é isso, é aquilo que eu falei. Ele tem um risco assim para baixo, depois ele tem um ondulado. Não vou falar arabesco, porque arabesco não dá certo para o Egito, né? Então agora acho que vem a cruz de Ansata, que eu acabei experimentando algumas. Então essa é a cruz de Ansata. A cruz de Ansata, ela está associada a Ísis. Ísis é a deusa da fertilidade e maternidade. Ela era
a cruz ansata era muito usada pelos faraós para proteção, para saúde e felicidade. Aí agora eu não sei se eu vou fazer o cetro ou se é um hieroglifo lá em cima. Ela também parece uma chave, né? Eu não sei, mas eu acho que a cruz sensata, ela parece uma chave. Mas é uma cruz, né? Eles tinham como uma cruz. Então, esse aí agora é o cetro AS, é W-A-S. Não sei se é assim que se pronuncia. Cetro AS. É o símbolo do deus Anubis. É aquele deus lá que ele tem um rosto, acho que é um cachorro, é o chacal, né? É que o chacal ele é parente do cachorro. Então esse daí é o hieroglifo, acho que é Jade, é D-J-E-D. É um símbolo que ele remete a estabilidade e permanência. É associado ao deus Osíris, representando a espinha dorsal. Em alguns sites eu encontrei esse símbolo, ele bem colorido, ele é muito bonito. É uma torre, né? É uma torre. Então, gente, ele está quase acabando. E eu acho que ainda vou só passar a canetinha nas letras que formam o meu nome. Pelo menos eu espero que formem o meu nome. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Compartilhe com alguém que possa gostar também. E se inscrevam no canal. Ok? Divirtam-se fazendo pintura, desenho. E o próximo eu vou bolar para ver se eu faço um outro desenho. Não sei se é arte grega, alguma coisa a gente vai pensar em colocar. Ok? Então fiquem com Deus. Gratidão por assistir. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.